Bom dia, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu quero trazer para vocês um unboxing e review desse teclado mecânico, padrão 60%, com teclas em PBT, um teclado sem fio, da Z-Friend, modelo ZA68. Bora dar uma olhada nesse teclado? É uma caixa bem clean, né? Gostei desse design minimalista. E aqui nós temos algumas especificações, design ergonômico, switches mecânicos para até 50 milhões de cliques, backlight em RGB, teclas em double shot, e é isso, maximizado para conforto, ajustes dinâmicos de luz e tal. Para 60% ele é bastante pesadinho, viu? 520 gramas. Nossa, pessoal, que teclado bonito, viu? Bonito, diferente. Ele tem aqui ajustes de altura de 2 níveis, ambos emborrachados. Teclado realmente, assim, as teclas são vazadas, então vai dar para ver bem no escuro. Bom, aqui nós temos keycaps extras na cor laranja, espaço, Enter e ESC. Temos aqui um cabo USB do tipo C, cabo padrão branco, né, emborrachado, switches extras e um removedor de switches. Os switches que se encontram neste teclado são amarelos, de 5 pinos. Esse aqui já vem um pouquinho torto já, mas acho que dá para arrumar. É bem frágil, bem molinho. Não tem removedor de keycaps. E aqui um manual bem pequenininho, a compatibilidade dos sistemas, as teclas de função, que são muitas, né, em teclados de 60%, em inglês e chinês. Bom, pessoal, e aqui estamos então depois de alguns dias testando esse teclado. E o que eu posso dizer para vocês sobre ele? Bom, primeiramente que a construção dele é um teclado assim bastante competente na sua construção. Ele não tem rebarbas aparentes assim. Não é o melhor plástico que a gente já viu em um teclado, mas pelo preço que ele é vendido, ele é produzido todo em ABS, mas ele traz um ABS com uma ótima qualidade, tá? Principalmente aí pelo preço que tá esse teclado hoje de R$160, né? Então realmente assim, é um teclado sem fio barato e que traz uma construção acima da média, assim, do que ele custa realmente, né? Fora esse RGB fantástico que a gente vai falar um pouquinho sobre ele também daqui a pouco. Eu tenho que fazer muita força se eu quiser entortar esse teclado aqui, tá? Ele tem realmente assim uma carcaça bastante resistente, tá? Muito boa mesmo, deve durar bastante. A segunda coisa que eu quero ressaltar aqui, pessoal, é o layout 60%. Ele traz esses pezinhos aqui de ajuste. Eu tô usando ele com o segundo nível aqui do pezinho, ó, porque eu achei que ficou mais agradável a digitação. Ele é bem baixinho aqui na lateral, ele não tem tanto nível assim de, sabe, de coisa, então eu pus o pezinho aqui para ele ficar mais alto assim, eu achei mais agradável. Esse layout 60%, pessoal, eu não sou muito fã, mas eu tô me acostumando bem com ele. Eu achei ele bastante prático, principalmente se você tem uma mesa pequena, que não cabe muita coisa assim, não tem tanto espaço para um mousepad desse tamanho aqui, por exemplo, de 40 por 45 ou 50 por 50, e aí você precisa de um teclado pequeno. Olha, é formidável você ter um teclado pequenininho à sua disposição caso você tenha uma mesa pequena. Ele tem muitas funções embutidas nas teclas, pelo fato dele não ter as teclas Home, Page Up, Page Down, não tem as teclas FN, né, do F1 ao F12. A setinha, ela é meio embutida aqui no meio do teclado. Esse modelo aqui, em especial, não traz a tecla Ctrl desse lado, então a gente não tem a tecla Ctrl, somente a tecla Alt. O que eu achei melhor, a tecla
tecla Alt do que a Ctrl, porque a Ctrl ela é completamente dispensável, assim como a tecla Shift também, do lado direito ninguém usa. A Alt eu já uso por conta do botão, como eu uso ele no layout ABNT, apesar dele ser em inglês, eu uso ele no layout ABNT. Então, nesse caso, aqui nos dois pontos é C cedilha. E aí eu perco o ponto de interrogação aqui, porque aqui ficam os dois pontos. Então, eu acabo usando o Alt W para o ponto de interrogação e o Alt Q para a barra, tá? Caso você não saiba disso, se você utilizar o layout ABNT, você consegue usar o ponto de interrogação e a barra com o Alt do lado direito ou usando o Ctrl e Alt do lado esquerdo. Mas é mais vantajoso uma tecla só, né? Então, nesse caso aqui, é bastante prático ele ter o Alt aqui, que eu já estou bem acostumado há muitos anos usando teclado do tipo inglês. Ele traz também teclas, pessoal, que tem às vezes até 3 funções em uma tecla só, como por exemplo os números aqui. Os números eles trazem as funções F1 ao F12 e as teclas de multimídia também, de volume, de multi, play, pause. Então, para você pressionar essas teclas, você tem que apertar, por exemplo, se você quer a função número 2, que é o F1, você só aperta a função e F1, ou F2, ou F3, ou F4, seguindo os números aqui na ordem. Se você já quer as teclas de multimídia, isso aqui é uma coisa que eu não achei legal. Você tem que apertar a função desse lado, o Ctrl desse lado e depois a tecla de multimídia. Então não ficou muito prático. Seria melhor se você tivesse, por exemplo, se fosse no Shift aqui. Ao invés de ser no Ctrl do lado de cá, fosse no Shift do lado de cá, porque você apertaria aqui e um dos números, né? Ficaria mais perto do que você dispor das duas mãos, uma para cada lado do teclado. Mas é tudo uma questão de costume também. Você acaba se acostumando e depois fica tranquilo. Falando das keycaps, pessoal, ele tem aqui, ó, teclas em PBT e double shot. Você pode ver aqui dentro, ó, ele tem um outro plástico, apesar de ser branco também, mas é um branco mais creme, assim. Só que é só na superfície aqui que ela é double shot, tá? Nas laterais não é. E por isso é uma tecla bem levinha. Essa daqui dá pra ver melhor. Teclas de boa qualidade, pelo fato de serem em PBT também, o plástico, né, o acabamento do plástico ser em PBT, não em ABS, então a tecla que vai durar mais, não fica marcas de gordura, e a principal característica que eu gostei muito delas é que elas são vazadas, apesar de serem em double shot, elas são teclas vazadas, então quando você liga os LEDs, você pode ver que os caracteres também iluminam. Tá piscando assim por causa do frame da câmera, mas ele não pisca assim não. Mas enfim, então os caracteres ficam iluminados, tá? Isso é uma coisa que eu achei muito legal para quem gosta aí de usar o teclado no escuro. Acho bastante bacana eles serem assim, vazados. Isso é difícil da gente ver em teclas de BBT hoje em dia. Já aproveitando então, pessoal, vocês podem ver que aqui eu troquei algumas teclas. Ele veio com a tecla espaço, Enter e ESC de outras cores em laranja, tá? Vieram extras. As teclas que padrão que vieram no teclado estão aqui. É um espaço branco, um Enter e um ESC azulzinho. Falando dos switches, pessoal, os switches eles são amarelos, tá? Eles têm uma lubagem já de fábrica, segundo o fabricante. É pouco lube, tá? Eu percebi assim, eu não cheguei a abrir o switch, mas pelo toque, assim, pela suavidade, dá pra perceber que é pouco lube, não é muito. Mas são switches de boa qualidade, eles são switches da própria Z-Friend, eles são para 50 milhões de cliques, então são switches que provavelmente assim vão trazer uma durabilidade boa. O teclado, como você pode ver aqui, eu vou abrir ele, depois vou desmontar, mas ele não tem muitos mods de fábrica, aqui direto você já dá para ver a PCB dele. Bom pessoal, os switches não são tão duros de tirar, assim, não precisa daquela força excessiva, mas eles estão bem firmes assim, né? Tem que fazer um pouquinho de força para remover. Bom, pessoal, quando eu tava desmontando o teclado aqui, eu tive um problema. Esses switches de cima aqui, ó, eu tava usando a ferramenta da Royal Clutch, que veio no meu teclado da Royal Clutch, que foi sempre a que eu usei para tirar switches. Foi meu primeiro teclado, então eu acabei sempre usando ela. Mas ela não pega... Nossa, começou a chover muito forte aqui agora. Enfim, ela não pega o switch na parte de cima aqui, porque ele tem uma bordinha aqui do teclado e aí ela não entra aqui na parte de cima, sabe? Aí eu fui usar a ferramenta própria do teclado da Z-Friend que veio aqui e ela também não entra. Então assim,
eu vou dar um jeito aqui de remover esses switches, mas eu vou ter que pensar em alguma forma ou alguma outra ferramenta, vou ter que procurar aqui para eu removê-los, porque essas duas aqui não dá. Simplesmente elas não alcançam por conta dessa borda da carcaça aqui que não deixa a ferramenta entrar ali no meio, sabe? Bom, pessoal, eu consegui remover aqui todos os switches, tá? Na base do ódio mesmo. Eu não consegui encaixar o switch aqui na travinha, a chavinha do switch na travinha, então eu acabei agarrando embaixo dele aqui e nessa parte superior, dessa forma, tá? Não é o ideal, tá, pessoal? Porque você pode quebrar essa travinha aqui, ó. Pode acabar quebrando essa travinha, mas aqui não tinha o que fazer, tá? Eu procurei todas as ferramentas que eu tinha aqui para remover switches, nenhuma delas deu certo. E, pessoal, aqui a gente tem um outro porém aqui nesse teclado. Ele tá solto, eu abri, tirei todos os parafusos e tal, mas tem alguma coisa nessa parte de cima aqui que tá prendendo ele. E eu tô com muito medo de forçar e quebrar. Olhando por baixo aqui, ó, talvez tenha algum parafuso aqui embaixo e eu tô com muito medo de forçar e quebrar ele e não vou tirar essa etiqueta aqui pra ver, mas provavelmente tem um parafuso aqui no meio, assim, ó, que tá prendendo a carcaça, tá? Mas o que eu posso falar pra vocês aqui em relação aos mods, ó, se você olhar bem aqui dentro, ele tem um fan mode aqui em cima da PCB, né? Seria mais tipo uma camada de poron por cima da PCB e um fan mode embaixo da PCB também. Ele não tem camada de silicone em nenhuma das partes. A plate dele é de plástico, mas não parece ser um policarbonato. É um plástico até que grosso, na verdade. E embaixo da plate, não sei se dá para vocês verem aqui, deixa eu virar a luz. Ali, ó, embaixo da plate a gente tem essa camadinha de espuma. Tá? É uma espuma bem fininha. Então, assim, ele tem alguns mods de fábrica, mas não tem uma camada de silicone, não tem o switch pad, no caso, né, em cima da PCB, e não tem também o silicone por baixo, né, que normalmente os teclados trazem uma camada de silicone por baixo. Tem uma outra versão desse teclado, pessoal, que inclusive tem um knob de volume também, que é uma versão 65%. Ele não vai trazer as teclas FN aqui em cima, mas ele tem page up, page down e delete separados e o knobzinho de volume. Essa outra versão, que é um pouquinho mais cara, ela traz um fan mode aqui embaixo de silicone e aparentemente bastante espesso. Provavelmente vai trazer uma digitação melhor, mas ela cobra muito caro por isso também, tá? É um teclado aí para mais de R$200. E aqui no caso a gente está falando de um modelo de R$158 sem os impostos. Já aqui com essa outra versão 65%, ele sai R$208 sem os impostos. Então é uma versão realmente um pouco mais cara, mas além dos botões, ela aparenta ser um pouco melhor também na questão dos mods de fábrica. E bom, pessoal, falando da bateria, eu não usei ele no modo Bluetooth, só usei ele no modo 2.4 GHz e com fio. A bateria comigo durou entre 4 e 5 dias. Eu sempre usei com a iluminação no máximo, tá? Sempre com o brilho no máximo aqui e nunca apaguei a iluminação, sempre no máximo que dava para usar aqui. Ele durou em torno de 4 a 5 dias, porque essa bateria aqui tem 2.000 mAh, então dificilmente ela vai durar mais de uma semana. Você pode diminuir o brilho e tal, mas com os LEDs acesos, dificilmente ela vai durar mais de uma semana, que é uma bateria relativamente pequena, assim, né? Perto do Aco, que é 4.000 mAh, perto do Royal Clud ou do Aula F75, que são todos 4.000 mAh. Para esse layout aqui 60%, ele traz essa bateria um pouco reduzida. Falando do RGB agora, pessoal, vou até apagar essa luz aqui. A gente tem uma iluminação bastante bonita, tá? Ele tem uma iluminação bastante forte. À noite ele fica muito bonito, realmente, assim, em todo o RGB das keycaps. E também ele traz uma iluminação lateral. E ele tem uma coisa bacana também, pessoal, que na mesa fica muito legal, é essa iluminação traseira. Eu nunca tinha usado um teclado com essa iluminação aqui. Ele tem uma leve inclinação para ele não ficar escondido na mesa. E ele traz essa iluminação traseira que ela, inclusive, você pode alterar ela junto com a iluminação lateral, tá? As duas trabalham em conjunto pela a tecla de atalho função e ponto e vírgula aqui, ó, do lado do L. Aí você altera aqui a iluminação. Você pode deixar ela na cor que você quiser e isso altera aqui embaixo também. Se você for pressionando, ele muda tanto do lado quanto na parte de baixo. Eu vou deixar o Rainbow aqui, né,
o RGB. E isso na mesa, pessoal, fica bastante bonito. Você pode ver aqui o reflexo no controle, tá vendo? O reflexo no controle, no mousepad, aqui no mouse. Ele tem uma característica, assim, bastante forte mesmo de iluminação. Gostei muito do RGB desse teclado, e principalmente pelo fato das teclas serem vazadas, né? Traz realmente uma qualidade muito boa de iluminação em cima da mesa, fica sensacional. Falando do software, pessoal, o software ele só funciona via cabo, então você tem que plugar o cabo no teclado, não dá para você usar pelo 2.4 GHz. E o software é o seguinte, você tem aqui o botão, a Home, que não tem nada para você fazer aqui. Você tem aqui o Device, que aí você consegue mexer em todas as teclas do teclado, né? Inclusive as teclas de FN, tá? As teclas padrão e as teclas de FN. Só você selecionar aqui. E você pode... Ué, o teclado desconectou. O teclado acabou desconectando, pessoal, eu vou explicar para vocês o porquê já. Aqui você pode remapear as teclas, tá bom? Todas as teclas que você quiser, você pode alterar os perfis, você tem até 3 perfis, ou pode criar mais, inclusive. E você tem aqui as teclas que você quer colocar em relação a alguma tecla. Então, por exemplo, se eu quero colocar o H aqui como uma tecla do mouse, eu posso escolher o botão esquerdo, direito, ou eu posso colocar como uma tecla de multimídia, ou um atalho do Windows, ou até mesmo um site. Se eu apertar a tecla H, ele vai abrir direto um site, tá? Aqui na opção macro, você pode criar os macros, como qualquer outro aplicativo. Aqui ele tem a opção música, que quando tá tocando alguma música no Spotify, ou no YouTube, ou em qualquer outro programa, o teclado vai responder de acordo com a música. Mas é basicamente isso, ele responde por som. E aqui você tem algumas configurações, como desabilitar a tecla do Windows, desabilitar Alt Tab, desabilitar Alt F4 ou restaurar padrão de fábrica. É um software bem intuitivo, tá? Ele funciona muito bem, só que tem um porém, pessoal. Eu procurei muito e não achei. Esse teclado aqui, ele simplesmente, de repente, ele desliga sozinho. Mesmo às vezes pelo cabo é muito difícil acontecer, igual aconteceu agora, é muito difícil, acho que aconteceu 2 vezes só. Mas sem o cabo, pelo 2.4 GHz, ele tem uma função padrão que desliga para economizar bateria, e eu até entendo isso, só que quando ele volta, ele demora muito para voltar às funcionalidades do teclado. O teclado volta, o teclado acende o RGB, só que ele demora muito para funcionar no sistema. E você não tem opção de configurar para ele não dormir mais, entendeu? No software aqui e em lugar nenhum. Ou às vezes eu tô assistindo um vídeo, por exemplo, tô fazendo alguma coisa que eu não digito no teclado, o teclado desliga, e a hora que eu quero digitar, eu tenho que esperar aí uns 5 a 10 segundos pro teclado voltar a funcionar. Ele acende, mas ele demora uns 10, 15 segundos mais ou menos para ele voltar a funcionar. E isso é meio chato, na verdade, porque eu queria tirar isso, sabe? Tipo, dane-se a bateria, eu ponho o cabo. Não preciso ficar usando ele sem fio. E eu não tenho essa opção. Esse é o único ponto que eu não gostei muito em relação ao software. Poderia ter essa função no teclado nativo, assim, no software, para você ativar ou desativar o sleep timer ou regular o tempo, pelo menos para pôr, sei lá, uns 10 minutos, né? Porque 1 minuto ou 2 é muito pouco. Bom, pessoal, e pra gente concluir, assim, é um teclado que definitivamente eu recomendo. Ele traz uma boa iluminação RGB, ele tem essa iluminação na mesa, né, que fica muito bonito, é um diferencial dele realmente. É um teclado gostoso de usar. Pelo preço e por ser um teclado sem fio, ele é um ótimo custo-benefício. Provavelmente é um dos mais baratos do AliExpress, né, tá saindo aí na casa, ele tá mais barato hoje do que quando eu comprei, ele tá saindo na casa aí dos R$190 já com os impostos inclusos. Vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês queiram comprar esse modelo. Tem a versão também com o knob de volume, um pouquinho maior, tá, 65%, mas ela já passa um pouco, né, dos R$200. Mas caso você queira um produto 60%, um layout 60% e um teclado hot swappable, com um bom switch, com keycaps vazadas, cujo RGB é muito bom, assim, muito bonito, eu recomendo de fato esse modelo da Z-Friend. Eu não senti delay dele em jogos, tá? O teclado se comportou muito bem com a conexão 2.4 GHz. Teve esse problema aí de, às vezes, ele ficar sem usar por 1 ou 2 minutos, ele desligar, e eu não consegui alterar isso, essa função no software. Mas tirando isso, assim, ó, é um teclado muito bom, um dos mais baratos aí sem fio, caso você esteja procurando um teclado sem fio. É um dos modelos que tem um melhor custo-benefício hoje no AliExpress.
e por um preço que eu julgo ser relativamente justo, assim, né? Por ele trazer essas conexões sem fio. A sonoridade dele não é das melhores, tá? Eu tenho teclados aqui sem fio também que tem uma sonoridade melhor, mas eles cobram muito mais por isso. Então, pelo preço, ele traz poucos modos de fábrica, mas pelo menos traz alguns, tá? A gente já teve teclados aqui que a gente testou que custavam um pouco menos e não tinha mod nenhum de fábrica, o plástico era muito pior. Então, ele tem uma boa construção, tem um plástico de qualidade, tem uma montagem muito boa. Tanto é que eu tive dificuldades aí para abrir o teclado todo, né? Desmontar ele todo. Então, o teclado realmente sim muito bem construído e poderia facilmente custar aí na casa dos 250, 260 reais, mas hoje ele está sendo vendido por menos de 200 reais. Então, acredito sim que é um ótimo custo-benefício para você que está procurando um teclado sem fio, seja para jogos ou para trabalho, nesse layout 60%. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima. Valeu, Deus abençoe, um abraço e fui!